Projeto de lei do deputado José de Arimateia pretende reduzir o número de mortes por AVC na Bahia. Governador do estado assina contratos do programa Bahia Sem Fome e fortalece acesso à comida e à água para as famílias baianas. Todo pensado principalmente naqueles que estão no campo, que estão no lugar da produção. Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados inicia a votação de projeto que assegura a união homoafetiva. Fazer valer a Constituição e os direitos civis. Veja ainda a previsão do tempo e as notícias que foram destaque na política da Bahia e do Brasil. O Alba Agora está começando. Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Telejornal Noturno do Legislativo Baiano desta quarta-feira, 14 de agosto. Estamos no ar em 109 cidades do interior da Bahia através dos canais 9.2 ou 10.2. Lá em Barreiras, na região oeste, nosso canal é o 40.2. Aqui em Salvador e também na nossa região metropolitana, os canais são o 12.2 na TV aberta e tem também o 16 na NET. Se aí na sua cidade não tem o sinal da TV Alba, você pode acompanhar pelo site alba.tv.br ou pelo youtube.com/tvAlba. E se quiser falar com a nossa redação, basta entrar em contato através desse WhatsApp que aparece aqui na tela. 719-9602-5318. Para facilitar, abra agora o seu celular e salve esse número. Você pode enviar sugestões para o nosso telejornal. Um projeto de lei do deputado José de Arimateia está à espera de um parecer da Comissão de Saúde da ALBA e pretende reduzir o número de mortes por AVC, acidente vascular cerebral aqui na Bahia. O repórter Chico Lopes tem mais detalhes. E olha só, ao meu lado já está aqui o deputado José de Arimateia, que pretende, com esse projeto, tentar diminuir o número de casos de AVC aqui na Bahia. Deputado, exatamente isso, né? Um projeto que pretende alertar sobre essa doença que mata cada vez mais em todo o Brasil, principalmente aqui na Bahia, né? Exatamente, a gente precisa conscientizar as pessoas, porque muitas das vezes a pessoa está em algum ambiente e sente alguma dor, algum sintoma, que aquilo dali pode ser considerado exatamente como o próprio AVC chegando àquela pessoa. Você sabe que é uma doença silenciosa que atinge mais de 100 mil. No ano passado, foram mais de 100 mil pessoas que morreram com acometida de AVC, que são vários tipos de AVC. E esse projeto é para colocar esses adesivos de informações, de alerta, né, para que as pessoas possam se prevenir com a questão. Sentiu aquele sintoma? Então ela já procura imediatamente o médico, porque é o médico que vai dar o diagnóstico. Mas os sintomas é importante, né? A pessoa saber, porque muitas vezes a pessoa sente o sintoma e acha que é uma coisa normal, é uma dor de cabeça normal, e aí quando menos espera ela é acometida pelo um AVC hemorrágico que é fatal. Deputado, esses adesivos ficariam onde? Olha, eles seriam colocados nos principais pontos de ônibus, supermercados, até mesmo nos hospitais, na sala de aula, nas escolas, no colégio, faculdade. Onde tem aglomerações de pessoas, é fundamental ter esses adesivos alertando quais os sintomas do AVC. Deputado, o projeto está tramitando na casa, qual a situação dele nesse momento? Olha, esse projeto está desde 2015 na casa. Chegou na Comissão de Saúde, onde eu sou vice-presidente, essa semana. Nós estávamos em pauta ontem, mas devido ao não comparecimento de alguns deputados, devido ao quadro regimental, nós não tivemos condições de aprovar. Então a gente espera que ainda esse mês, quando tiver quórum na comissão, a gente possa aprovar e daí vem para o plenário e eu tenho certeza que estará tendo o consenso dos senhores deputados para aprovação imediata. Deputado, muito obrigado pelas informações. Então, um projeto importante que visa colocar adesivos espalhados em pontos que tem aglomeração de pessoas para tentar evitar o número de mortes causadas pelo AVC. É com vocês. O governador Jerônimo Rodrigues assinou na manhã desta quarta-feira contratos do programa Bahia Sem Fome para fortalecer o acesso à comida e à água para as famílias baianas.
A iniciativa tem como objetivo aumentar a produção de alimentos saudáveis e combater a fome no estado. A cerimônia foi realizada no Centro de Operações e Inteligência, que fica no Centro Administrativo da Bahia, aqui em Salvador. Os contratos foram firmados com 22 entidades responsáveis pela execução do programa A Terra é Bahia Sem Fome, beneficiando mais de 20 mil famílias agricultoras e comunidades tradicionais. O investimento nessa etapa supera os R$200 milhões. Estamos falando de chamadas públicas para 22 entidades correrem à Bahia, estarem nas comunidades, tratando da produção, tratando da comercialização, ajudando na criação dos animais, gerando renda para as famílias, mas também colocando comida na mesa do povo da Bahia. Então, hoje uma agenda potente do Bahia Sem Fome, parabenizar todos os prefeitos envolvidos, agradecê-los, agradecer também aos deputados estaduais, federais, às entidades, a coordenação do programa, que dá passos significativos. Além disso, 145 mil famílias serão diretamente assistidas pelo governo do estado, através das ações da ATE, coordenadas pela Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural, em parceria com a Superintendência de Políticas Territoriais e Reforma Agrária, ambas ligadas à Secretaria de Desenvolvimento Rural. Ele vai funcionar num interrelacionamento muito forte com os CRAs e com os CREAs, ou seja, a rede de assistência social dos municípios. Nós estamos contratando logo hoje 22 instituições que são parceiros, mais 5 até o final do mês, então nós vamos ter a cobertura de todos os 27 territórios, são R$225 milhões, 20.550 famílias atendidas diretamente e com um diferencial, a gente não tem só o recurso para o técnico, pagar o técnico para ir com todo o custeio, não, a gente vai fazer investimentos desde análise de solo, palmários, inseminação artificial, produção de alimentos, quintais. Durante o evento, foram assinados outros 15 contratos com entidades da sociedade civil para a implementação de tecnologias de captação e armazenamento de água em municípios baianos. O investimento de R$50 milhões será destinado à construção de 1.125 cisternas e mais de 1.700 barreiros trincheira, atendendo à demanda hídrica de comunidades rurais em 45 cidades. É a potencialidade da agricultura familiar dizer, olha, você que está no campo, continue produzindo, produzindo a sua alimentação e alimentação também para os outros e linkando isso, esse cuidado com o território, esse cuidado com as políticas públicas, linkando isso à responsabilidade que nós agricultores familiares temos e o governo chama para isso, para o combate à fome. Para a gente se lembrar dos outros que também não têm o que comer, que não têm a terra, que não têm a moradia. Então, esses anúncios é dentro de um projeto maior para o desenvolvimento do campo, colocando o ser humano na centralidade, seja ele quem está produzindo lá, cuidando da natureza, e seja aquele que vai receber também na cidade. Os serviços prestados pelos técnicos da ATE serão reforçados com a entrega de 14 veículos, destinados a atender agricultores em áreas mais distantes do estado. Hoje são quase 300 milhões que pensa água, que pensa assistência técnica, mas pensa produção de alimentos. O programa Bahia Sem Fome, que hoje foi o grande momento, se inicia com investimento de R$225 milhões, todo pensado principalmente naqueles que estão no campo, que estão no lugar da produção. O que o nosso governador está fazendo aqui é um chamado para a sociedade que a gente tem que se dignar com aquilo que ainda não é possível a gente aceitar, que é ter gente que amanhece o dia sem ter o que comer. Esse investimento tem a ver com isso. Aquele que produz também vai se alimentar e também vai poder vender o seu excedente. A gente mostra agora a previsão do tempo para esta quinta-feira, aqui em Salvador e em algumas cidades do interior do estado. Salvador terá uma quinta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos nublados. Pode chover a qualquer hora. A temperatura deve variar entre 22 e 26 graus. A velocidade do vento pode chegar a 22 km por hora. Em Cachoeira, quinta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos nublados com chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre 23 e 28 graus. Em Maraú, a previsão para quinta-feira é de sol com algumas nuvens, mas não chove. Os termômetros devem variar entre 21 e 36 graus.
Pessoal, bora agora dar uma olhada aqui na nossa tela com as notícias que estão em destaque no site da ALBA. al.ba.gov.br já tem notícia aqui na nossa tela. Ricardo Rodrigues parabeniza Ibotirama, Barra do Mendes e Candeias pelos aniversários de emancipação. Outra notícia girando aqui na tela, projeto de Leandro determina novas regras para a remoção de veículos em casos de infração. Outra notícia girando aqui, olha, obras do artista plástico Marcelo Gatto estão em exposição na ALBA. Para conferir os detalhes dessas notícias, acessem o site al.ba.gov.br, que é feito pela Assessoria de Comunicação da Assembleia Legislativa da Bahia. Um projeto de lei que assegura a união homoafetiva no Brasil chegou à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O debate começou e foi suspenso por causa de um pedido de vista, mais tempo para análise. Quem explica para a gente com detalhes é o repórter Rafael Porfírio, da nossa parceira, a TV Câmara. O projeto de lei original sobre a união homoafetiva na Câmara dos Deputados foi apresentado em 2007 pelo então deputado federal Clodovil Hernandes, estilista e apresentador de televisão que morreu em 2009. Na época, o texto pretendia alterar o Código Civil para que duas pessoas do mesmo sexo pudessem constituir o casamento homoafetivo, dando ao companheiro ou companheira o direito de sucessão de bens adquiridos durante a vigência da união estável. O projeto de lei ficou parado por 16 anos, até que em 2023 voltou a ser pautado em comissão na Câmara, mas com um outro texto totalmente diferente. Ocorreu a chamada apensação, instrumento que permite uma tramitação conjunta. Aqui na Câmara é quando uma proposta apresentada é semelhante à outra, que já está tramitando. Aí a mesa da Câmara determina que a mais recente seja apensada à mais antiga. E foi o que aconteceu. No novo texto do projeto de lei apresentado pelo deputado Pastor Eurico, do PL de Pernambuco, foi definido o seguinte: que nos termos constitucionais, nenhuma relação entre pessoas do mesmo sexo pode equiparar-se ao casamento ou à entidade familiar. Em outubro do ano passado, esse texto recebeu 12 votos favoráveis e 5 contrários na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados. Após a aprovação, o parecer foi encaminhado para votação na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Só que para seguir adiante, a presidente da comissão, deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, definiu uma condição: que o projeto de lei fosse relatado por uma pessoa da comunidade LGBTQIA+. Nisso, uma outra mudança. A deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, foi designada relatora e apresentou um novo relatório. Nele, a deputada rejeita e critica o texto anterior e defende a aprovação de uma lei específica para o casamento homoafetivo. Nós não estamos falando de direito religioso, nós estamos falando de um direito que garante acesso à pensão, visita em hospitais e presídios, por exemplo, ou outras situações que demande ter alguma coisa, inclusão no plano de saúde, poder receber herança, aposentadoria em caso de morte, poder ter o reconhecimento normal. Hoje em dia é super comum, o marido coloca a esposa coloca o marido. E por que as pessoas LGBTs que compartilham da vida, que compartilham sonhos, que constroem coisas juntas, que são um casal como qualquer outro, tem esse direito negado pelo ódio, pelo preconceito e pela intolerância. O parlamento precisa fazer valer a Constituição e os direitos civis. Esse projeto quer equiparar e tirar das sombras a população LGBTQIA+, para dar a ela acesso a esses tipos de direito. Só que a votação foi adiada após um pedido de vista do deputado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo. O texto que foi apresentado aqui pela Érica Hilton é um texto atécnico, tá? Ele falta tecnicidade na escrita. E isso é algo que o direito não pode admitir. Eu só quero que a lei seja clara, né? Então, o casamento, de acordo com o Código Civil, é um contrato. Ótimo. É entre pessoas. Pronto, acabou. Eu só quero que o texto fique limpo e legível, entende? É só isso que a gente está propondo. O casamento homoafetivo é realizado no Brasil desde 2011, quando o Supremo Tribunal Federal equiparou as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres, reconhecendo a união homoafetiva como um núcleo familiar. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça obrigou a celebração do casamento entre pessoas do mesmo sexo em todos os cartórios do país.
E você fica agora com o Giro Político, um resumo das notícias que foram destaque nesta quarta-feira na política da Bahia e do Brasil. Dados divulgados pelo Ministério da Educação nesta quarta-feira confirmam que a Bahia avançou no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que mede o desempenho dos estudantes em exames de larga escala. Em 2023, a Bahia registrou um índice de 3,7, enquanto em 2021 foi 3,5 e 2019 alcançou 3,2, com relação ao desempenho dos colégios de ensino médio estadual. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou hoje da sessão de abertura do Fórum Projeto Brasil, promovido pela Carta Capital, como parte do projeto Diálogos Capitais. O evento foi realizado na sede da Confederação Nacional da Indústria, em Brasília. Lula falou sobre os programas de governo nas áreas de economia, investimento e emprego para desenvolver o país e ainda sobre a integração nacional com a América do Sul e projetos para a transição energética. O governador Jerônimo Rodrigues se reuniu com representantes da Embaixada do Chile no Brasil. Foram tratados assuntos na área econômica e turística, ampliação do debate sobre o clima, exportações e importações e intercâmbio de estudantes. O evento foi realizado no Centro de Operações e Inteligência, no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador, e contou com a presença do embaixador do Chile no Brasil, Sebastián de Polo. A Comissão de Saúde na Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o requerimento do deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, que cria a Subcomissão Especial em Defesa do Planejamento Familiar. De acordo com o parlamentar, o planejamento familiar é fundamental para a redução de pobreza e para alcançar o desenvolvimento sustentável. Léo Prates dedicou a subcomissão ao médico baiano Elcimar Coutinho, que dedicou a vida profissional para esta causa. O Alba Agora está terminando, mas continue aqui acompanhando a nossa programação. Para você ficar por dentro de tudo que passa aqui na telinha da TV Alba, acesse o site alba.tv.br. E acompanhe também as nossas redes sociais. Temos perfil no Instagram, no Facebook. Se você perdeu algum detalhe do jornal, acesse o YouTube da TV Alba ou acompanhe também a nossa reprise, que passa à meia-noite. Muito obrigada a todos pela audiência e pela companhia. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, aqui no Alba Agora, com mais notícias do nosso Legislativo Baiano. Bom descanso, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.